Boa noite. A reação da China a esta intenção de Putin de mobilizar as armas nucleares para a Bielorrússia é, de uma certa forma, mostrar que está a tocar numa linha vermelha para Pequim? Eu penso que sim e que não ao mesmo tempo. Eu estou convencida que nas conversas entre Pequim e Moscovo, nomeadamente na visita de Xi Jinping à Rússia, estas questões todas foram faladas e a China com certeza não foi apanhada de surpresa. Agora, o documento conjunto que ambos assinaram fala demoradamente nas questões da proliferação nuclear e nas questões da escalada nuclear e do perigo que isso representa para o mundo. E, portanto, no fundo, este é aquele dilema que a China tem que ir equilibrando. Por um lado, interessa-lhe continuar a apoiar a Rússia, ainda que muito indiretamente, muito mais indiretamente do que o Ocidente apoia a Ucrânia, portanto quer continuar a apoiar a Rússia, mas ao mesmo tempo quer começar a impor internacionalmente um conjunto de normas e regras, quer se apresentar como um produtor da ordem internacional, e uma das regras que a China efetivamente transportou para a sua imagem do que é um sistema internacional pacífico é a não proliferação nuclear e o não uso de armas nucleares, em situações que possam provocar uma escalada de violência, uma escalada eventualmente nuclear. E com este passo, que eu pessoalmente não considero, mas já podemos falar disso mais à frente, propriamente uma escalada do ponto de vista político, do ponto de vista da guerra, penso que é uma escalada retórica e é uma escalada da ameaça, mas não é mais do que isso. Mas a Rússia, com este gesto, de alguma maneira, vem contrariar esta questão colocada pela China, de que a ordem internacional, que a boa ordem internacional, que a ordem internacional organizada pela China e à volta das regras que a China quer impor, é uma ordem em que a proliferação nuclear e o uso de armas nucleares, mesmo que seja apenas como uma ameaça, não é concebível. E, portanto, a China está aqui, digamos assim, neste equilíbrio de, por um lado, proteger a Rússia, mas, por outro lado, ter que contrariar a Rússia quando a Rússia contraria as suas próprias regras de ordem. E, portanto, é isto que está a acontecer do meu ponto de vista. Esse equilíbrio não pode, de certa forma, ficar minado à medida que o conflito avança? Pode, com certeza. Aliás, isso é um dos grandes riscos que a China corre com esta aliança sem limites com a Rússia, porque, por um lado, nós percebemos que a Rússia não se vai submeter, pelo menos enquanto a guerra da Ucrânia assim continuar, mas, por outro lado, sabemos que a Rússia depende da China para continuar a guerra e, portanto, digamos assim, esta relação entre a China e a Rússia vai se desenvolver nestes equilíbrios, nesta capacidade que a Rússia terá de convencer a China que aquilo que faz é estritamente necessário para uma vitória na guerra e da vontade da China de querer ser um parceiro responsável do sistema internacional, de querer ser um produtor de ordem, de querer ser um ator de paz. Aliás, o alibi da China, digamos assim, a desculpa da China, a justificação da China para, neste momento específico, se tornar um produtor de ordem internacional, é precisamente o Estado, digamos assim, mais caótico, mais desordenado, mais perigoso em que o mundo se encontra. Portanto, é isso que faz com que... Não é isso. O que faz com que a China, se posicione no sistema internacional é a sua ambição. Mas, na verdade, o sistema internacional, a maneira como o sistema internacional se está a desenvolver, inclusivamente com um conflito armado, numa zona que não diz respeito diretamente à China, mas que é uma zona que a China sente que tem importância na estabilidade do sistema internacional, dá à China uma justificação para intervir enquanto ator de paz. E é isso que a China quer. Não é que a China queira ser um ator de paz per se, não, nenhum Estado... Enfim, isso não existe, ser um ator de paz. Os Estados procuram ver preenchidas as suas próprias ambições, sejam elas quais forem, e a China também tem ambições muito concretas. Mas esta
personificação de ator internacional de paz serve muito bem à China. Agora, o que provavelmente está a acontecer é que há uma combinação entre a China e a Rússia, que cada vez que a Rússia tomar uma atitude mais afoita, a China vai demonstrar publicamente a Rússia. E é nessa retórica de agressividade que deve ser encaixada também a declaração do secretário de Segurança da Rússia, que disse que que a Rússia tinha capacidade para destruir qualquer país. Patrushev é um bocadinho diferente, porque estamos a falar de um dos homens mais próximos de Putin. Há 2 ou 3, e um deles é Patrushev, de facto. Portanto, eu tendo a ouvir, por exemplo, Patrushev com mais atenção do que ouço Medvedev. Há diferenças significativas da posição de cada um deles no Kremlin. Agora, quer dizer, no fundo o que ele vem dizer é que o Ocidente está diretamente relacionado com a guerra e que a Rússia tem capacidade de aniquilação do Ocidente. E isto no contexto, digamos assim, da Rússia ter anunciado que vai transferir um conjunto de armas nucleares táticas para a Bielorrússia. Portanto, o que eu diria é que, mais uma vez do ponto de vista diplomático, Patrushev, que não se pronuncia muitas vezes, e normalmente até se pronuncia com alguma parcimónia, no fundo vem acompanhar as ações da Rússia e torná-las, digamos assim, aos olhos e aos ouvidos dos ucranianos, dos europeus, dos americanos, mais ameaçadoras. Acho que é esse o intuito do secretário do Conselho de Segurança Nacional russo. A Diana falou na questão a NATO estar diretamente envolvida no conflito, foi outra das frases de Patrushev. Parece que uns dias temos líderes russos a dizerem que a NATO está diretamente envolvida no conflito, outros dias que não está diretamente envolvida no conflito. Qual é a razão por trás desta retórica? Eu acho que há uma coisa que é significativa, que é, eu diria, de há uns 2 meses para cá, a Rússia tem tentado, de alguma maneira, explorar os limites da NATO. Houve um conjunto de pequenos episódios que estão relacionados com essa exploração. Aquele míssil que supostamente sobrevoou o espaço romeno, mas depois já não sobrevoou o espaço romeno. A questão do drone norte-americano abatido pelos caças russos. Quer dizer, eu acho que a Rússia testa com alguma regularidade a NATO para saber até onde é que a NATO verdadeiramente está disposta a ir nesta guerra. E a verdade é que a NATO tem-se sempre escusado a olhar para as provocações da Rússia como provocações suficientemente importantes para a NATO se envolver diretamente no conflito. E, portanto, a escalada da retórica russa também tem aqui algum respaldo. Quer dizer, se a Rússia tem determinadas ações que podem ter por objetivo, ou têm com certeza por objetivo, de alguma maneira testar a vontade do Ocidente de se envolver diretamente no conflito, a retórica acaba por não ter a importância que tem a prática. E, portanto, cada vez que um líder russo diz que a NATO está diretamente envolvida no conflito, dilo, acima de tudo, normalmente para ilustrar alguma ação russa ou alguma ação ocidental que esteja a acontecer, que a Rússia não esteja satisfeita com ou queira testar o Ocidente. Ao princípio não era assim, ao princípio havia uma chantagem nuclear permanente. Houve um momento na guerra, nomeadamente por volta de agosto, setembro, durante a contraofensiva ucraniana, que teve algum sucesso, e depois a anexação das 4 províncias, que a retórica nuclear, nomeadamente a possibilidade da Rússia usar armas nucleares circunscritas, armas, agora táticas. Exatamente, armas nucleares táticas, foi uma ameaça levada muito mais a sério pelos vários contendores. Neste momento eu penso que até pela intervenção da China e porque o Ocidente traçou uma linha vermelha ao uso dessas armas, a Rússia seria sempre muito cautelosa e teria sempre que pensar muito bem, porque a guerra mudaria completamente se a Rússia o fizesse. Portanto, do ponto de vista das armas nucleares, eu penso que neste momento a Rússia está contida. Nós temos falado muito da relação da China com a Rússia. Os dois países têm
mais em comum entre eles do que têm com qualquer um dos países ocidentais, em vários aspectos? Isso é uma boa pergunta. Não, acho que não. Acho que quer a Rússia, quer a China são grandes, ou têm de si próprias visões de grandes potências. E cada uma tem para si própria a visão de um sistema internacional em que Rússia ou China, dependendo das chancelarias que estamos a falar, se vê como número um e como o outro submetido à vontade de... A ideia da Rússia é um mundo euroasiático, no qual a Rússia é o centro, e que, por um lado, tem, digamos, a característica europeia de mostrar à Europa, ou de regenerar a Europa, da degeneração valorativa que o liberalismo trouxe à Europa, é assim que a Rússia vê a Europa. Por outro lado, a Ásia seria o músculo da Rússia, seria, no fundo, aquilo que permitiria à Rússia, ou o espaço que permitiria à Rússia, no fundo, ser uma espécie de Estado central do sistema internacional. Este é o sonho euroasiático, é assim que se chama, de Vladimir Putin. Por outro lado, a China vê uma ordem profundamente hierárquica, em que a China é o império do meio, que é o nome que a China sempre deu a si própria, que não admite qualquer réplica de qualquer outro país. Portanto, a longo prazo, as visões do sistema internacional e as perspectivas que cada um destes Estados tem para o sistema internacional não são compatíveis. A questão é que, neste momento, eles têm um inimigo comum, que é os Estados Unidos, e, portanto, essa inimizade comum faz com que a Rússia tenha ido à procura da China, por um lado, por causa do seu sonho euroasiático, mas, por outro lado, porque percebia também que precisava do tal músculo de que estávamos a falar para poder, de alguma forma, enfrentar o Ocidente. E isso, de alguma maneira, a Rússia conseguiu. Agora, o problema vem depois. Há uma coisa em comum que a China e a Rússia têm, que a longo prazo pode também vir a ser incompatível, que é o facto de ambos olharem para si próprios como civilizações. E uma civilização, do ponto de vista de qualquer um destes Estados, é uma entidade muito mais duradoura, muito mais importante, muito mais propícia, digamos assim, à criação de Estados excepcionalistas do que a ideia de Estado-nação, que é uma ideia que nasceu na Europa e que, na verdade, nunca chegou a estes Estados, que se consideram Estados civilizacionais e que são, naturalmente, Estados imperialistas. E, portanto, essa é a diferença fundamental do meu ponto de vista. Há diferenças culturais enormes, evidentemente, mas a diferença essencial, aquela que torna quase incompatível uma ordem simultaneamente europeia, americana, russa e chinesa, é essa situação da Rússia e da China olharem para si próprios como civilizações. Aliás, uma coisa muito interessante que veio, nós na Europa e nos Estados Unidos esforçámos-nos muito na política internacional por esbater aquilo que se chama o argumento cultural. Ou seja, a nossa visão do mundo é uma visão universalista. Nós acreditamos que os direitos que nós subscrevemos, aquilo que nós normalmente chamamos os direitos universais, os direitos do homem, a Carta Universal dos Direitos do Homem, que resumem esses direitos universais, a nossa concepção é que a vida humana, o facto de alguém nascer, a incumbe ou lhe dá esses direitos. É uma ideia que vem da ideia de direitos naturais, que é uma coisa que vem ainda mais de longe da ideia de sermos, da ideia cristã, de sermos criaturas de Deus, depois passa para o direito, na ideia, isto muito resumidamente, evidentemente, na ideia que todos os seres humanos nascem com direitos naturais,
direitos de nascença, digamos assim, e depois passa, no fundo, para o ideário liberal universalista, de que todos os homens têm o direito a um conjunto de coisas, a primeira delas a vida, mas são direitos que depois se vão estender muito mais a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que são direitos que são vistos pelo Ocidente como universais. A China e a Rússia, aliás, o documento que ambos assinaram, expressa, digamos assim, uma acessão cultural do sistema internacional. Eles usam muito, quer China, quer Rússia, o argumento de que os Estados têm uma história, uma cultura e alguns deles uma civilização que dita a forma como os direitos humanos devem ser encarados em cada espaço geográfico. Não há universalismo nos direitos humanos da perspectiva da China e da Rússia. Porque aquilo que os russos e os chineses consideram que são direitos humanos, desde logo o homem está submetido ao coletivo, quer no ideário russo, quer no ideário chinês, e no Ocidente, o homem não está submetido a nada. Claro que no Estado de Direito tem que cumprir regras de sociabilidade, mas o direito central é o direito do homem e não o direito do coletivo, do país, da nação, da sociedade. E esta diferença é significativa. E a China e a Rússia vão buscar argumentos históricos, como eles próprios dizem, culturais e até civilizacionais, para justificar que têm políticas diferentes, sociedades diferentes, direitos humanos diferentes. E isso não deixa de ser verdade. Agora, a questão fundamental é que é a base da nossa ideologia, da maneira como nós vemos o mundo, como as grandes potências veem o mundo, que depois projetam o seu poder. E quando nós falamos, por exemplo, de uma ordem chinesa, ela pode parecer inócua, mas a ordem chinesa, isto já está escrito e está declarado, considera que os direitos humanos são direitos de caráter histórico, cultural e civilizacional. E, portanto, se a China alguma vez se tornar uma grande potência num sistema mais global e se projetar os seus valores, como os Estados Unidos projetaram os seus valores no sistema internacional desde os anos 40, os direitos humanos vão ficar submetidos aos direitos do coletivo, seja lá ele o coletivo que for nessa altura. Não é? E nesse sentido nós já falamos algumas vezes sobre as visões diferentes do mundo. Certo. Também aqui acabará por ser inevitável um confronto nessa forma de olhar para direitos, liberdades e garantias. Absolutamente. Não tenho dúvidas nenhumas disso, porque isso é um dos pontos fulcrais onde há uma grande diferença do ponto de vista do ordenamento internacional. O que é o ordenamento internacional? Nós falamos muito disto e às vezes não explicamos. O ordenamento internacional é o conjunto de regras e de organizações internacionais que as grandes potências organizam e que são aquilo que é considerado legítimo nas relações entre os Estados. Pronto, quando há muitas grandes potências, normalmente o que existe é um mínimo denominador comum. Ou seja, as ordens não são particularmente normativas, não são particularmente valorativas, não têm valores muito rígidos. Quanto menos potências existem, mais rígidos são os valores, porque mais essa potência consegue projetar no mundo os seus valores. Portanto, quer dizer, isto é uma questão de quando é um a mandar, é mais fácil do que quando são muitos, porque quando são muitos é preciso encontrar ali um consenso. Do meu ponto de vista, o que se passa é que há países, há Estados que, pela sua natureza, e está a ver-se muito isso, nesta guerra da Ucrânia e na maneira como a China e os Estados Unidos têm, de alguma maneira, trazido a questão da ordem para cima da mesa, está-se a tornar muito visível que há grandes incompatibilidades. E não é por acaso que os Estados Unidos estão sempre a dizer que há uma guerra, um conflito entre democracias e autocracias, por aquilo que os Estados Unidos chamam rules-based order, a ordem baseada em regras. Porquê? Porque um dos grandes desafios do século XXI vai ser a tentativa da China de impor aos Estados Unidos e ao mundo as suas próprias regras no sistema internacional. E esta é uma destas. Enquanto, neste momento, apesar de todos os atropelos, de todos os problemas que há, de nós sabermos que é tudo mais do que imperfeito, na verdade, a felicidade humana, o direito ao ser humano de procurar a sua própria felicidade, que é um direito que está consagrado na Constituição dos Estados Unidos,
é um dos pilares da ordem internacional que nós estamos a viver. Para a China isto não existe. O homem, enquanto entidade individual, não existe. A individualidade não existe. O homem, para a China, é um coletivo de homens que todos juntos constituem uma entidade. E essa entidade é que tem direitos. E, portanto, esta é uma das questões que é absolutamente incompatível nas visões de ordem internacional dos Estados Unidos e da China. Da mesma maneira que durante a Guerra Fria, a visão democrática e a visão comunista do sistema internacional eram incompatíveis. E, portanto, os Estados nunca se entenderam, nunca conseguiram criar um concerto em que ambos, enfim, decidissem em conjunto o que era bom para o mundo. A questão é que, quando ideologicamente as ideias em relação a questões básicas como os direitos humanos, como a organização dos Estados, por exemplo, outro exemplo que é possível, quer a China, quer a Rússia, veem as grandes potências com direitos especiais no sistema internacional. Por exemplo, o que a Rússia fez à Ucrânia justifica-se porque a Rússia é uma grande potência com direito a uma esfera de influência. Um bocadinho aquilo que era o direito internacional no século XIX. Mas no século XIX, as potências que tinham esferas de influência tinham direitos e deveres. Também tinham dever de proteção dos Estados mais pequenos. Hoje em dia as coisas, o direito visto pela Rússia não é assim. Quer dizer, e muitas vezes, isso é outra coisa que é interessante, é que no Ocidente, na Rússia ou na China, usam-se exatamente os mesmos termos para designar coisas diferentes. E a China, de alguma maneira, levanta um bocadinho o véu, a China e a Rússia em conjunto, levantam um bocadinho o véu do que seria uma ordem sino-russa ou russo-chinesa. É uma ordem com esta característica, com estas duas características, pelo menos, com esta ideia de que as grandes potências têm o direito de usar a força militar nas suas conquistas imperialistas e, especialmente, se essas conquistas estiverem relacionadas com Estados na sua esfera de influência, e esta ideia de que os direitos humanos não têm um caráter universal centrado no indivíduo, têm um caráter cultural. E cada cultura e cada civilização tem o direito de determinar que tipo de direitos é que a sua população tem. Diana, obrigado. E já agora não é por acaso que esta semana haverá a tal Cimeira da Democracia organizada pelos Estados Unidos, mais uma edição. Obrigado e boa noite. Boa noite.